Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós entraremos no capítulo 6 do livro 2 de matemática. Que legal, não é mesmo? E hoje nós vamos falar de um assunto que você conhece bem, tenho certeza disso: o sistema monetário brasileiro. O que é o sistema monetário brasileiro? Ele é definido como um conjunto de moedas em circulação em um determinado país. Cada país tem a sua moeda, o que a gente chama o seu dinheiro. Então, no caso do Brasil, a moeda que está em vigor, já tem bastante tempo, é o real. Então, nós usamos o real para pagarmos as contas, para comprarmos algum objeto, para recebermos o nosso salário. Todas as formas de transações que envolvam dinheiro aqui no Brasil, nós usamos o real. E cada país tem o seu. Então, vamos acompanhar comigo aqui. O dinheiro foi criado para facilitar as trocas comerciais, porque antes trocavam-se mercadorias. Lembra que a gente já comentou isso lá na sala? Comentamos sobre isso, que antigamente não existia o dinheiro. Então trocava sacas de arroz, um pedaço de carne, sacas de feijão por outro pedaço de carne, e assim fazia. Com a necessidade, como o tempo foi passando, o homem precisou do dinheiro. Então eles criaram o dinheiro como uma forma de troca comercial e que foi ficando cada vez mais complexa com o passar do tempo. A princípio, eles eram baseados na quantidade de tempo de trabalho gasto para produzir o produto. Depois, o dinheiro ele foi substituindo como moeda de troca. No século XX, o Brasil ele adotou 9 sistemas monetários. Ele teve a necessidade de mudar o nome do nosso dinheiro pelo Ministério da Fazenda, ele foi trocando. Para quê? Para que adequasse o Brasil na realidade que ele precisava. Então nós tivemos mil-réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro de novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real e até hoje o real. Muito bem. O Brasil ele começou a produzir as moedas dele em 1694, com a criação da Casa da Moeda no estado da Bahia. A moeda que foi trazida pelos portugueses quando eles chegaram aqui no Brasil, ela chamava-se real, mas o povo brasileiro batizou essa moeda com o nome de real de réis. Então ficou conhecida aqui no Brasil como réis. Os centavos eles só surgiram em 1942, quando criou o cruzeiro. Aí surgiu os centavos. O nosso dinheiro ele chama-se real. E o símbolo do real é o R maiúsculo, cifrão. Toda vez que a gente for representar dinheiro, nós vamos usar o R, cifrão, ok? As moedas que nós temos em vigor no Brasil são essas aqui, ó. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Essa moeda de R$1, ela veio substituir a nota de R$1, que não existe mais. Agora a gente só tem moedas no valor de R$1. As cédulas são essas aqui, de R$2, de R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Atrás dessas notas com valores, nós temos simbolizados os animais. Esses animais, por exemplo, a nota de R$2, ela tem uma tartaruga de pente. A de R$5, ela tem uma garça atrás. Depois você pede a mamãe ou o papai para te mostrar o dinheirinho, que você vai ver. A de R$10, ela tem uma arara vermelha. A de R$20, ela tem um mico-leão dourado. A de R$50 tem a onça pintada. E a de R$100, a garoupa, que é um peixe. Tá? Esses animais, eles estão espantados atrás das notas, porque são animais ameaçados de extinção. E com essas notas circulando, vai ajudar com que as pessoas tenham mais informações de quais esses animais estão correndo risco e proteger a fauna brasileira, valorizar mais a natureza brasileira. Por isso que eles estão estampados no verso das notas, para chamar a atenção da população e proteger a natureza. A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa
pública, que é vinculada ao Ministério da Fazenda e que ela já tem bastante tempo. Ela foi criada em 1694 e ela é responsável por criar, fabricar as notas e as cédulas que são usadas aqui no nosso país. Toda vez que tem que recolher as notas, é mandado para ela. E ela vai emitir notas novas, com séries novas, tudo controladinho. Como é que a gente lê dinheiro? Representação de quantias. Observa aqui comigo. Eu dei espaço aqui, mas na hora que a gente escreve, escreve pertinho. 34,20. Antes da vírgula, você vai ler o número normal, seguido da palavra real ou reais, se for mais de um. Depois da vírgula, você vai ler o número normalmente outra vez, seguido da palavra centavo ou centavos. Então, por exemplo, antes da vírgula, o 3 e o 4. Então, 34. 34 o quê? Antes da vírgula, reais. Depois da vírgula, 20 centavos. O próximo exemplo, 145,30. 145 está antes da vírgula, então 145 reais. Depois da vírgula, 30 centavos. Então, o número que estiver antes da vírgula, na frente da vírgula, lemos normalmente seguido da palavra real ou reais. Real se for um só, reais se for mais de um, ok? O número que estiver depois da vírgula, nós lemos normalmente seguido da palavra centavo ou centavos. E sempre que nos referimos à nossa moeda, o dinheiro, nós vamos escrever o símbolo R cifrão, ou a palavra real ou reais, mas o R cifrão é mais usado. Como fazer as operações? Aqui você vai ter vários exercícios para você poder fazer. Como é que eu faço adição e subtração com o dinheiro? Lembra que sempre eu falo com você quando você está fazendo as operações? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Ótimo. Com dinheiro também funciona assim. E tem uma outra coisinha, vírgula debaixo de vírgula. Quando você vai fazer a adição ou subtração, você não pode esquecer de colocar vírgula debaixo de vírgula. Por quê? Porque é a vírgula que vai determinar que é dinheiro. Você tem uma parte inteira, que recebe o nome de real ou de reais, e tem a parte que é em pedaço, que é uma parte do real, que é chamado de centavo ou de centavos. Então, a vírgula, ela tem que ser vírgula debaixo de vírgula. É a mesma coisa de você colocar os números fora de ordem. Então, você vai colocar vírgula debaixo de vírgula, unidade debaixo de unidade, centena debaixo de centena, dezena debaixo de dezena, do mesmo jeito. E fazer a operação do mesmo jeito que você fazia. Se precisar elevar algum número, levar na ordem vizinha. Se você precisar reagrupar, devolver a quantidade, você vai fazer da mesma forma. A diferença é que você vai ter o R cifrão no início para responder, vírgula, a quantidade dos centavos que você tem. Então, na hora de escrever a resposta, você vai colocar R cifrão, o valor que você encontrou, vírgula, os centavos que você encontrou para responder a sua questão. Se você não tem centavos, você vai colocar o 00, não tem problema. Mas não pode esquecer na adição e subtração de colocar vírgula debaixo de vírgula. Ok, até agora? Bacana. Você vai receber aqui, ó, algumas atividades para você fazer. Faça os cálculos no caderno certinho, sem deixar nada errado. E na próxima aula, nós vamos fazer a correção, ok? Não deixe de fazer isso. É muito importante para tirarmos as dúvidas, para você conseguir fazer as atividades. Nós já vamos entrar no livro 2, também de matemática, e ele requer muita atenção, porque nós vamos trabalhar muito com o sistema monetário. Então, recapitulando o sistema monetário. O nosso sistema monetário, no Brasil, a moeda chama-se real e o símbolo dela é o R cifrão. Para ler o número, nós temos uma parte inteira antes da vírgula, que vai ser seguida com a palavra real ou reais.
Depois da vírgula, nós vamos ler o número normalmente, acrescentando a palavra centavos ou centavo, no caso. Lembrando que nós temos atrás das notas, nós temos o desenho, né, de vários animais. Como eu falei com você, na nota de R$2 nós temos a tartaruga de pente. A de R$5 nós temos a garça branca. Nós temos a de R$10 a arara vermelha. Na de R$20 nós vamos ter o mico-leão dourado. Na de R$50 a onça pintada. E na de R$100 a garopa, que é o peixe. Nós temos isso por quê? Porque na medida que as pessoas vão manuseando o dinheiro, elas vão olhando esses animais e vão lembrar de proteger a fauna brasileira. Vai valorizar a natureza, evitar, né, a extinção dessas espécies que nós temos nativas aqui no nosso país. É muito importante? É. Antigamente nós tínhamos a nota de R$1. Nós não temos ela mais, ela foi substituída pela essa nota, né? Veio a nota nova de R$2 e de R$20, e substituindo a nota de R$1, nós temos as moedas. Nós tivemos na época das Olimpíadas algumas moedas de R$1 simbolizando os esportes que tinham na Olimpíada. Muitos colecionadores, foram feitas poucas moedas que circularam, né, durante um tempo no país. Elas têm o mesmo valor das outras, porém elas são muito usadas para colecionadores, porque no verso dela, em vez de ter a esfinge, nós tínhamos o que? O esporte que tinha sido praticado na Olimpíada. Então é muito interessante para quem coleciona. Nós temos vários tipos de moedas em várias partes do mundo. Cada país tem o seu dinheiro, a sua moeda. Se porventura você vai viajar e vai para outro país que usa outra moeda diferente da nossa, nós temos que procurar uma casa de câmbio e fazer a troca das moedas. É como se você comprasse a moeda do país para onde você vai. Por quê? Porque chegando lá, ela não vai aceitar o dinheiro do Brasil, porque lá possivelmente ela usa a moeda do país deles. Então nós temos que precaver e fazer a troca. Da mesma forma, quando os turistas vêm para o Brasil, eles também fazem isso. Eles procuram a casa de câmbio no país que eles moram, trocam as moedas para ser utilizada aqui no nosso país. Isso é muito importante, senão você não consegue comprar nenhum pirulito. Então você tem que ter o dinheiro do país para onde você vai. Ok até agora? Joia! Quem é o responsável por fazer as nossas moedas e as nossas cédulas é a Casa da Moeda do Brasil. Então nós já sabemos que o dinheiro foi criado para facilitar as trocas comerciais que existiam antigamente. Antigamente trocava-se mercadorias. Com o passar do tempo, a população cresceu, a necessidade do homem também cresceu. Então ele teve que se adequar aos novos tempos. Por isso eles criaram o dinheiro. Tá? Hoje no Brasil nós usamos o real, mas nós já tivemos oportunidade de ter 9 moedas diferentes, né? Desde 1994 que nós utilizamos o real, mas nós já tivemos outras, como eu falei com você, foram 9, né? Com o real inteiro 9. Então nós tivemos essa necessidade, né? Quando o país tem a necessidade de mudar por algum motivo financeiro nele, ele faz essa troca. E aí recolhe-se todo o dinheiro antigo para que ele possa ser modificado para o valor e a moeda nova. No caso do real, aí só teve a mudança da nota de R$2 e de 20. E a moeda de R$1 que substituiu a nota de R$1. O restante permaneceu da mesma forma. Nós estamos, né, precisando economizar, não esqueça disso, tá? Ganhou um dinheirinho, não gaste ele todo não, vai guardando, porque aí você pode comprar no futuro aquilo que você deseja também, né? Que vai ser bom para você, não é verdade? A gente não pode gastar tudo que a gente tem não, tem que poupar. E quando a gente poupa, no futuro a gente tem o retorno, né? Que é muito bacana, né? Hoje em dia as pessoas estão precisando complementar a renda. Se você tem uma poupança já guardada, você não vai precisar. Então faça a atividade direitinho, capriche nas continhas, faça, né, sozinho, depois peça a mamãe e o papai para poder fazer a correção para você, e na próxima aula a gente tira mais alguma dúvida que ainda ficar, ok? Até a próxima, um grande beijo para você.